Glória a Deus, que alegria estar aqui de novo. Sabe, eu quase não ministro, mas eu amo ministrar. Fui liberta desse trauma, né? Eu tinha uma doença chamada hiperidrose. Quem já ouviu falar de hiperidrose? Não? Hiperidrose é um suor excessivo que causa pânico de gente. Eu tinha pânico de gente. Às vezes você me vê ministrando aqui e aparentemente de forma natural, não expressando nervosismo, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu me lembro na minha adolescência que eu tinha dificuldade de sair para ir ao banheiro fazer xixi, você acredita? Com vergonha de atravessar no meio da sala, para o povo não ficar me olhando. Quando eu mudei para uma escola em Goiânia chamada Dinâmico, um colégio lá, e eu não tinha coragem de sair de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí eu aprendi uma estratégia. Então, eu sentava na primeira cadeira ao lado da porta para ninguém me ver saindo, de tanta vergonha que eu tinha. Fiz uma cirurgia aos 19 anos, queimei a glândula da mão, hoje eu não transpiro mais a mão, então ela é até muito seca, até grossa demais por conta disso. Mas fui liberta do medo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E agora eu estou aqui, né? E eu estou muito feliz de ver a casa cheia e saber que Deus tem pressa de nos equipar, de nos capacitar, porque Ele tem pressa de nos enviar para essa nação, amém? Ele tem pressa de ser conhecido através de cada um de nós. Então, se você está aqui para ouvir essa palavra, é porque Ele tem algo para dizer para você. Não dá mais para a gente ficar do jeito que a gente está. Não dá mais para a gente viver do jeito que a gente tem vivido. O Senhor quer levantar uma geração apaixonada, sabe? Famílias incendiadas, famílias apaixonadas que não mais conseguem viver sem fazer a diferença onde estão. Que não mais conseguem influenciar as pessoas que estão perto. Que não conseguem mais incendiar as pessoas, a vizinhança, os filhos, o marido. Nós fomos chamados para fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. Amém? Então, essa palavra é para você, essa palavra é para mim também. Quem aqui é casado? Nossa, fala glória a Deus, gente. Uai, é bom demais ser casado, né? Não? Eu vou perguntar de novo, você vai falar, oh, aleluia, eu casei, glória a Deus, desencalhei, né? Não? Gente, ser casado é vida. Se você não é casado de verdade, eu quero te abençoar para casar. Porque tem gente que fala o contrário, né? Não, casamento é bênção. É bênção mesmo. Bênção mesmo, quando a gente casa com a pessoa certa. Não é? Ah, não tem nada melhor. Então, para você que é casado, olha aqui para mim. Até para você que não é casado, você também já teve experiência de namoro, com certeza. Na época de namoro, a gente está se conhecendo. Não é? Na época de namoro, a gente não conhece na íntegra o gosto, o desejo, os projetos. A gente não conhece a pessoa com quem nós estamos relacionando direito. Eu lembro quando eu casei, eu não sabia o que ele gostava, quando eu namorava, né, no início. Eu não sabia o que ele gostava de comer, eu não sabia o que ele tinha em mente, quais eram os projetos que ele tinha no coração como alvo. Eu não sabia para onde ele queria viajar, eu não sabia, porque nós estávamos na fase de nos conhecermos. No início do casamento também não foi muito diferente, né? Vieram as contradições, ele com a bagagem dele, eu com a minha bagagem, a minha trouxinha, né, que eu fui aprendendo ao longo da minha história com os meus pais. Ele também com a história dele, e assim a gente foi caminhando. Também não nos conhecíamos. Nós vamos fazer esse ano 24 anos de casado, dia 20 de dezembro. Glória a Deus por isso. 24 anos de casado, 24 anos sendo conquistada por esse homem maravilhoso diariamente. Amo você, muito. Preste atenção. Esses 24 anos trouxe para nós intimidade. Entende? Esses 24 anos, mais, né, porque tem de namoro, eu namoro, tem 30. Gente, gatinho, tem 30 anos que a gente está junto. Olha, escute, esses 30 anos de relacionamento, eles trouxeram para nós intimidade. Hoje eu sei o que ele gosta de comer, hoje eu sei quais são os projetos que ele tem, hoje eu sei quais são os sonhos, as perspectivas, eu sei a cor, a comida, o que eu sei das habilidades, da capacidade. Por quê? Porque nós temos intimidade. E já tem mais ou menos uns 15 dias que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre isso.
Ministrei essa palavra hoje de manhã. E essa palavra, ela tem queimado no meu espírito. E eu creio que não é só para mim. Essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para a família de Rio Verde. Essa palavra é para a nação brasileira. Deus está com pressa. Deus está procurando. Deus está com saudade. Sabe? De pessoas que relacionam com Ele com intimidade. De pessoas que se voltam para ouvi-lo, para senti-lo. De pessoas que almejam a presença dele na íntegra. E eu queria basear a minha história, se puder colocar o banner para mim, por favor. Eu queria... Vamos ler o texto, o banner? Relacionamento. Vocês estão mais fracos do que o povo de manhã. E olha que o povo de manhã acorda cedo, às vezes não toma café. Não, todo mundo aqui já almoçou, todo mundo aqui já lanchou. Vocês falaram pior do que o povo de manhã. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vamos de novo? Eu sabia. Eu sabia, gente. Nós somos uma igreja forte. Ah, assim, não combina com a gente, não. Não, de verdade. Né? A gente é uma igreja posicionada, né? Não. Relacionamento de intimidade, um estilo de vida. Relacionamento de intimidade, um estilo de vida. Eu quero embasar a minha palavra contando a história de um personagem da Bíblia que muito me ensina sobre isso. Um homem que entendeu, um homem que compreendeu, um homem que percebeu o valor da intimidade. E por causa de um relacionamento de intimidade com Deus, ele não se paralisou. Ele não desistiu, ele não recuou. Um homem que foi avante, um homem que andou por fé, um homem que não negociou os seus princípios, mesmo diante de um decreto terrível. Abre para mim, Daniel 6:10. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava. Olha isso, 3 vezes por dia, ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Esse aqui era um homem que tem realmente a intimidade com Deus como estilo de vida. Não era esporádico, de vez em quando, quem sabe, não, aos sábados, não, aos domingos. Não, domingo é santo, domingo é o dia do Senhor. Não, a palavra fala que Daniel orava 3 vezes por dia, como de costume. Não era 3 vezes por ano, 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, como de costume, agradecendo ao seu Deus. Eu preciso te situar nessa história para você compreender aonde eu quero chegar. Não tem como falar de intimidade se não falarmos de relacionamento. Entenda? Intimidade é resultado de relacionamento. Enquanto eu não me relacionava com meu esposo, morávamos em casas diferentes, a gente só namorava, eu não o conhecia na íntegra. Porque não tinha relacionamento, entende? O relacionamento produz intimidade. O relacionamento me fez conhecê-lo de maneira mais profunda. Me fez perceber os desejos, os sonhos e os projetos. O relacionamento me fez admirá-lo, me fez desejá-lo. Desejar a presença, a companhia, desejar o cheiro, o perfume, a conversa. Relacionamento gera intimidade. Gera intimidade. E aqui o texto começa dizendo para nós, e eu preciso, antes de entrar no versículo 10 de Daniel 6, eu quero trazer para você o contexto dessa história. Preste atenção, a palavra fala que o rei Nabucodonosor, ele foi para Jerusalém e se sitiou naquela cidade. E ali teve uma guerra, sim, uma luta travada de Jeoaquim e Nabucodonosor. Só que a palavra fala que o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor então levou cativos israelitas residentes. Só que ele desejou no seu coração
trazer para dentro do seu castelo, da sua moradia, do seu palácio, os jovens. E a palavra fala que ele decidiu trazer então os jovens, que segundo teólogos, jovens de 13 a 16, a 15 anos de idade, adolescentes. Ele traz esses jovens para dentro da sua casa e vai treiná-los na cultura, na língua, no costume, na idolatria. Ele vai treinar esses jovens para que esses jovens fizessem exatamente o que ele queria que fizesse. Queria inculcar uma mensagem, inculcar uma cultura, inculcar um estilo de vida. Então Nabucodonosor chama esses jovens e começa a treiná-los. Mas antes de começar o treinamento, eles precisavam passar, e durante esse período, esse treinamento aconteceria por um período de 3 anos. E então, tudo seria cuidadosamente pensado. A alimentação, a instrução, o conhecimento, tudo. A palavra fala que o rei ordena que sirva para esses jovens a comida, a mesma comida que era servida na mesa dele. Imagina as iguarias. Rei come bem, né, gente? Imagina, só comida boa. Só que em Daniel capítulo 1 diz algo muito precioso. A palavra fala assim, ó, e Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Uma criança, 13 anos, 14 anos, um adolescente. Ele toma uma decisão firme de não se contaminar com as iguarias que vinham da mesa do rei. Eu imagino comidas incríveis. Eu tenho um adolescente na minha casa. Adolescente gosta de comer comida diferente, não é? É uma pizza, é um hambúrguer, é um sanduíche, é uma lasanha, é um churrasco. Adolescente gosta, além de gostar de comer muito, eles gostam de comer comida diferente. Só que Daniel, ele decide não se contaminar e ele pede para o chefe que está cuidando dessa missão para dar para ele somente legumes e água, gente. Legumes? Adolescente comendo legumes? Legumes e água. Eu não estou falando, não, me dá sanduíche todos os dias e um refrigerante. Pelo menos uma soda italiana, vamos fazer um combinado? Não. Ele pede legumes e água. Mas é tão incrível que essa decisão trouxe para ele algo muito extraordinário. Ele toma essa decisão. A palavra fala que o rei Nabucodonosor pede para que tragam jovens bonitos, de boa aparência, cultos, inteligentes. Jovens que seriam realmente treinados para se converterem aos deuses da Babilônia. Ao ponto de mudar o nome. Daniel não chamaria mais Daniel. Chamaria, sabe como? Beltesazar. E sabe o que significa Beltesazar? Antes, sabe o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Deus, com D maiúsculo, é o meu juiz. Agora não mais seria assim. Nabucodonosor mudaria o nome dele para inculcar uma nova mentalidade, para inculcar uma nova cultura, para inculcar um novo estilo de vida. A palavra fala que agora o nome dele seria mudado para Beltesazar, que significa que Bel proteja o rei. Bel era um deus da Babilônia. Aqui não seria mais Deus é meu juiz, o Deus de Israel, o Deus dos deuses, não. Seria Bel, que Bel proteja o rei. Isso significa Beltesazar. Nabucodonosor queria fazer um treinamento intensivo para que verdadeiramente aqueles adolescentes expressassem a cultura babilônica e se convertesse à cultura babilônica. Mas aqui eu queria deixar um recado para os pais, que muito fala comigo nesse texto. Porque às vezes a gente vê os nossos filhos crescendo, e principalmente adolescentes, que muitos infelizmente chamam de aborrecência.
E se você já falou isso, em nome de Jesus, não fale de novo, porque seu filho não é um aborrecente. Mas preste atenção. E aí a gente vê, às vezes, numa decisão, numa escolha, e a gente vai perdendo a esperança. A gente acredita que não tem jeito para os nossos filhos adolescentes, por conta das escolhas erradas, às vezes, que eles fazem, por um caminho tortuoso, às vezes, que eles escolhem caminhar. A gente vai perdendo um pouco a fé. Mas deixa eu te falar algo. Aquilo que nós fazemos, gente, escute. A autoridade que Deus deu para os pais é maior do que a autoridade que Deus deu para os pastores sobre a vida dos seus filhos. É muito sério. Os pais de Daniel não são falados, não tem aqui na Bíblia. Não tem, você não vai achar. Quem foi pai de Sadraque, Mesaque e Abednego, não vai achar. Mas eu sei quem foram os filhos. E eu dou honra aos pais desses meninos, que saíram de casa com 13 anos de idade e não se contaminaram. E não se poluíram, e não perderam a fé, e não perderam o compromisso com o Deus de Israel. Adolescentes que estavam sobre um treinamento rigoroso, sobre uma mudança de mentalidade, sobre uma cultura rigorosa e não perderam o coração. O que nós fazemos para os nossos filhos, queridos, tem peso de glória. Nós estamos numa missão de treinar, e eu falo isso sempre. Eu não quero o sucesso do mundo se eu não tiver o sucesso da minha casa. Não faz sentido para mim. Eu não quero o sucesso do mundo se eu não conseguir treinar os meus filhos e lançá-los equipados para terem uma vida de vitória. Porque não é nem sobre só meus 3 valentes. É sobre 3 famílias que eu estou treinando a partir dos meus filhos. É sobre os homens e a mulher que eu estou enviando para este mundo para fazer Jesus conhecido em tudo que eles decidirem fazer. Percebe? Preste atenção. Eles saíram de perto dos pais. Nós não sabemos, mas eles não perderam o caminho. Então, gente, se você é pai, se você é mãe, não desista dos seus adolescentes. Não desista das suas crianças. Nós temos uma missão de cravar essa mensagem no coração. De cravar essa mensagem no coração ao ponto disso ser tão vivo, que não exista possibilidade. Não exista possibilidade, não exista caminhos que sejam mais evidentes do que aquele que você, pai, que você, mãe, está ensinando. Eles perderam a influência do pai, eles perderam a presença do pai, mas não perderam o contato com o Deus que os pais ensinaram. Eu falo sempre uma frase e quero repetir isso para você. A nossa missão maior não é criar filhos para a humanidade. A nossa missão maior é criar filhos para a eternidade. Escute isso e eu vou falar de novo. Sua missão não é criar filhos para a humanidade. Sua missão é criar filhos para a eternidade. Para a eternidade. Porque se você está instruindo os seus filhos para a eternidade, eles serão bem-sucedidos na humanidade. Entende isso? Porque eles vão ter caráter de Cristo. Eles vão revelar Jesus por onde eles passarem. Essa é a nossa missão. Mesmo longe dos pais, eles permaneceram inabaláveis. Com uma fé convicta, com um posicionamento apaixonado. A palavra fala que Daniel decidiu firmemente. Ele tinha tido uma base, ele tinha tido um ensinamento, ele decidiu firmemente não se contaminar. E o mais incrível, abre para mim, Daniel 5,12. Por causa dessa decisão de não se contaminar, a palavra fala para nós assim, ó, verificou-se que esse homem é Daniel, está escrito aí na Bíblia. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e história. A palavra diz que Daniel andou num caminho do extraordinário. Coisas incríveis aconteceram através de Daniel. A palavra fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele chamou os sábios. Falou, eu preciso que você me fale o que eu sonhei e me dê a interpretação desse sonho. Os sábios falaram, rei, se você me contar o sonho, eu falo o que o Senhor sonhou, eu interpreto. Ele falou, não, eu quero que você me fale o que eu sonhei.
Olha que difícil isso. Mas Daniel era tão convicto, ele tinha tanto relacionamento com Deus, ele era tão confiante no Deus que ele servia, que ele sai da presença do rei e ele fala assim, ó, hoje mesmo, Deus vai me dar o sonho. E amanhã eu trago a interpretação para o Senhor. Isso é fruto de relacionamento. Isso é fruto de intimidade. Isso é fruto de alguém apaixonado. Isso é fruto de alguém que sabe, que conhece o Deus soberano. Sabe, nós somos treinados para viver um relacionamento muito superficial. É sério. A gente é superficial com quase todo mundo. Até casados. Gente, a gente já deve ter... Nós pastoreamos 13 anos e agora tem 15 anos de pastoreio. A gente ouve muita coisa. E história de família, de vizinho, enfim. E é tanto casal, às vezes, que a gente percebe a superficialidade, que tem tempo de casamento, mas que não tem, infelizmente, intimidade. Vocês acreditam nisso? Tem mulheres, às vezes, que não sabem da situação financeira do marido. Tem mulheres, às vezes, que compram escondido do marido. Tem homens que não se sentem à vontade para passar os seus projetos, os seus sonhos, as suas conquistas. Falta de intimidade. Não tem liberdade para expor. Porque, infelizmente, nós somos treinados para relacionar na superficialidade. Eu converso com você até aqui. Eu te dou essa liberdade para entrar na minha vida até aqui. Você entende isso? E às vezes nós trazemos para a nossa realidade com Deus o mesmo tipo de relacionamento. A gente lida com Deus nessa superficialidade, nessa rasidão, nessa coisa mais ou menos, entende? A gente ora, mas não ora. A gente busca, mas não busca da maneira como gostaríamos de buscar. Ah, não, só um pouquinho mesmo e tal. A gente, sabe, faz aquele negócio assim, tipo meio que no botão automático? Você liga o botão do automático ali, você marca, não, já tá bom. Ah, já acabou. A gente não vai para encontrar, para sentir, sabe, para ter essa vida de intimidade realmente como um estilo de vida. E aqui está o sucesso, aqui está a garantia de uma vida incrível. Quanto mais relacionarmos com Deus que nos conhece, que nos criou, que nos formou, mais sucesso nós teremos. Preste atenção, a presença de Deus é diferente da manifestação de Deus. A presença do Espírito todos nós temos. Quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós recebemos a presença dele. Mas e a manifestação dele? Você entende que é diferente? A presença de Deus está condicionada ao fato de você abrir a boca e falar, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você já tem a presença dele. Está aqui, está residente. Mas a manifestação depende do relacionamento. Depende do relacionamento. A gente conhece a história de Elias e Eliseu. Eliseu tinha um sonho de ter porção dobrada de Elias. Sabe qual foi a condição que Elias falou para Eliseu? Ok, mas você vai ter que estar comigo, presencialmente, quando eu morrer. Ou quando eu for assunto ao céu. Você precisa estar comigo. O que ele estava querendo dizer? Com essa frase? Você precisa se relacionar comigo. Você precisa andar comigo. Você precisa caminhar comigo. Não tem como você receber a manifestação, não tem como você receber a porção dobrada, se você não se dispõe a caminhar comigo. É isso que Elias está falando para Eliseu. Nós queremos as bênçãos, mas sabe de uma coisa? Nós nem paramos para ouvir o que é realmente bênção para nós. Talvez você tenha orado por um jet ski não vai ser bênção para você. Uma vez um pastor compartilhou de um irmão que estava orando por uma casa na praia, parece. Eu não me lembro exatamente assim na íntegra. E ele estava orando, e a casa chegou. Aí, começou a passar um final de semana, outro final de semana, o pastor, irmão, você está falando, pastor, é porque a gente está organizando a casa na praia, né, pastor? E o que aconteceu?
ele deixou de ir. Você entende? Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe e pode nos dar o melhor para nós, porque nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Eu queria ler com você Daniel 6, 3. Para a gente chegar, e agora eu introduzo a minha palavra. Até então era introdução. Mas eu vou terminar na hora. Amém? Diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sápatras, por grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Não conseguiram achar falha de caráter, não conseguiram achar nenhum tipo de negociação errada. Gente, a gente precisa achar alguma coisa. Se tiver de achar, tem que estar relacionado ao Deus dele. Porque em outro aspecto nós, infelizmente, não vamos encontrar. Aí continua o texto dizendo, no verso 10, 7, parte B. Emitiram um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Então preste atenção. Eles procuraram alguma coisa para distanciar Daniel do cargo governamental que o rei estava planejando colocá-lo. Vamos procurar alguma coisa para tirá-lo dessa posição. Não encontraram nada e falaram assim: já sei, nós vamos criar algo, fazer o rei assinar um decreto impedindo que todo mundo não ore ao Deus de Israel durante 30 dias. Ninguém vai poder orar. Ninguém vai poder orar. Conseguiu emitir esse decreto. Mas aí é incrível. Daniel fica sabendo desse decreto. E aí, põe lá Daniel 6, 10 para mim. Olha que lindo. Ele sabe que o decreto é o seguinte, ó. Aqui está o decreto. Ele fica sabendo do decreto. Não pode orar durante 30 dias. E se orar, vai acontecer o quê? Vai ser jogado na cova. Me ajuda a pregar, amém, irmãos? Se orar, vai ser jogado na cova. Ele sabia do decreto. O decreto era um decreto de morte. Sim ou não? Você consegue imaginar? Uma pessoa sendo jogada na cova dos leões e saindo de lá ileso, sem acontecer nada? Era um decreto de morte. Então, o decreto é: se você orar ao Deus de Israel, você vai ser jogado na cova dos leões. Agora vem o versículo que me deixa de cabeça assim, com maior vontade ainda de gastar meus dias para fazer o Senhor conhecido, entende? Olha lá o que está escrito em Daniel 6, e a gente começou a palavra dizendo esse versículo. Quando Daniel soube do decreto, quando ele ouve, gente, ele ouve o decreto, ele fica sabendo do decreto. A palavra fala, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, aqui ele tem a notícia real do que aconteceria se alguém orasse no período de 30 dias. Ele sabia de um decreto de morte, ele tinha ciência de um decreto de morte. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor. Você tem noção? Preciso te explicar esse texto.
Daniel, então, ouve o decreto, ele fica sabendo da publicação do decreto, ele sabe da condição, ele não é mais permitido orar, ele é proibido de orar, e se ele descumprisse esse decreto, ele seria lançado na cova dos leões. Ele sabe desse decreto. Quantos de nós, às vezes, sabemos de decretos e recebemos diagnósticos negativos na nossa família? Recebemos uma ligação, às vezes, de uma enfermidade crônica, de um luto, de uma perda. Quantos de nós, às vezes, recebemos decretos de morte, de doença? Entende isso? Quantos de nós, às vezes, recebemos notícias ruins, olhamos para a nossa conta bancária e vemos a conta negativa? Quantos de nós recebemos notícias batendo a nossa porta para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa confiança? Daniel também recebeu. Daniel recebeu um decreto, o pior dos decretos. Mas o mais incrível é a resposta de Daniel, porque alguém que tem relacionamento, alguém que tem intimidade, ele não teme. Ele continua crendo que o Deus que ele serve é capaz de livrá-lo dos leões. A palavra de Deus fala, ele vai para o andar de cima. Ele vai para o andar de cima, de frente à janela. Gente, para pensar. Não é racional isso. Por que ele não foi para o banheiro e fechou a porta? Por quê? Ele poderia continuar orando, sim ou não? Mas para que eu tenho que orar de forma pública? Para que eu tenho que orar de frente à janela? Sabe o que isso me ensina? Porque ele confiava num decreto maior. Ele acreditava que Deus era por ele e ele não precisava temer. Daniel não tinha medo da morte. Daniel não tinha medo da lei humana. Daniel não tinha medo dos decretos humanos. Ele não tinha medo. Ele era alguém ousado, ele era alguém destemido, ele era alguém apaixonado, ele era alguém convicto da sua fé. Ele era alguém que sabia o Deus que ele cria. Ele era alguém que conhecia. Assim como Jó diz nas suas cartas. Ele fala, olha, antes eu conhecia Jesus, antes eu conhecia Deus de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. É diferente de alguém que anda na superficialidade. Preste atenção, é diferente. Jó antigamente oferecia holocausto, sacrifício, por aqueles pecados que poderiam acontecer. Era alguém que temia tudo. De repente, alguém confiante, intrépido, ousado, apaixonado, que vivenciou, que experimentou da abundância. Porque caminhou um relacionamento de intimidade. O meu convite para nós nessa noite é sobre isso, é nós relacionarmos com o Pai na intimidade. Querida, esse palco não me coloca maior ou melhor ou mais capaz que você. Nós todos temos acesso. O acesso que eu tenho, você tem. Nós todos temos acesso. A palavra que transforma, a palavra que capacita, a palavra que habilita, a palavra que nos fortalece. Nós todos temos acesso ao Deus, ao Senhor Jesus. Preste atenção, quando Deus morreu, Ele rompeu com o véu. O que significa isso? Você não precisa de intermediador, você não precisa de um sumo sacerdote que vai lá no Santo dos Santos pagar ou apresentar os seus pecados. Você não precisa, o sumo sacerdote é Jesus Cristo, que morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. O Senhor, Ele morreu para te dar liberdade, para falar, para conversar, para relacionar. Você entende isso? A palavra fala que Daniel sabe do decreto, ele está diante do decreto de morte, mas ele não consegue. Ele não consegue parar de relacionar com Deus, que preenche, que satisfaz, que renova, que abraça, que acolhe.
Ele não consegue cogitar a possibilidade de sair daquele lugar que ele tem costume de estar. De sair de um lugar de revelação, de confiança. Preste atenção, nós somos como carro de luxo, sabia? Todos nós, fala um carro bom aí, gente. Muito bom, muito caro. Hã? Lamborghini? Lamborghini? Tá bom. Preste atenção, a Lamborghini vai sair da garagem se tiver gasolina? Se não tiver gasolina? Hã? Não sai. Por quê? Porque ela precisa de um combustível. Você sabia que nós somos assim também? A gente tem enchido o tanque do nosso coração com tantos combustíveis errados. E às vezes a gente vai fazendo escolhas erradas por conta disso. A mulher samaritana fez isso. Ela encheu a vida dela com um monte de combustível errado. Entende? Aí, por conta dos combustíveis errados, ela foi aceitando os decretos da humanidade para a vida dela. Ela foi aceitando a culpa, a vergonha, o isolamento, a baixa estima, percebe? Mas quem aceita o combustível que renova, que preenche, quem estabelece um relacionamento de intimidade, quem busca aquele que tudo pode, aquilo que tudo faz, ele não anda por decreto humano. Ele não se importa com decretos humanos. A palavra de Deus fala que Daniel foi para o quarto com a janela. Ele não está preocupado se alguém está vendo, ele não está preocupado, ele simplesmente não consegue. Ele simplesmente não consegue cogitar a possibilidade de deixar de ouvir o Deus a quem ele acredita, o Deus da vida dele, o Senhor da vida dele, ele não consegue. Ele sabe de um decreto, mas ele não consegue imaginar, não conversar com o melhor amigo. Ele não consegue imaginar ficar um tempinho, um dia sequer, sem ouvir o Senhor. A palavra fala que ele vai para o quarto, como ele fazia por 3 vezes, e ele ora agradecendo. Isso não é normal. Mas quem diz que a gente tem que andar na normalidade? Isso não é normal. Uma pessoa que está diante do decreto de morte, vai para onde é proibido ir e ainda vai agradecer. E ainda vai agradecer. Você entende isso? Deus quer nos tirar dali para nos trazer para cá. Deus quer nos tirar da nossa rasidão, da nossa superficialidade, para nos trazer para a percepção de quem nós somos. Queridos, se nós entendermos que o Pai é por nós, ninguém vai nos impedir de viver o melhor dessa terra. O versículo afirma, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Não tem Nabucodonosor com decreto de morte, com cova de leão, com fornalha ardente, nada. Não tem nada que vai te impedir de viver o melhor de Deus. A palavra fala. Abre para mim, Daniel 6, 26, 27. Daniel foi. O Senhor livrou Daniel da cova dos leões. E o versículo fala, faça um decreto, para que em todos os domínios do império de homens, eu não enxergo. Faça um decreto, para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de... isso é lindo. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Para que todos adorem o Deus de Daniel. O Senhor livrou Daniel, e o Deus de Daniel ficou conhecido naquela nação idólatra. Naquela nação idólatra. E eu queria apontar para você 3 resultados de um relacionamento de intimidade. Que esse texto nos ensina um monte de coisa, mas eu quero falar somente de 3. 3 resultados que uma vida de relacionamento íntimo traz para nós. Primeiro deles, Daniel 6, 23. Parte B. Lá no quando
Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha... O que está escrito aí na sua palavra? Pois ele tinha... Primeiro resultado de intimidade é confiança. É você mesmo diante de um laudo, é você mesmo diante de um diagnóstico, é você mesmo diante de uma conta negativa, de uma traição de um marido, de uma traição de filho, de uma traição de um serviço, do seu patrão. Você permanecer confiando naquele que faz. Hoje de manhã eu falei e gostaria de repetir isso para você. Quem viu o depoimento da vozinha do sobrinho do André Valadão? André Valadão perdeu um sobrinho de 22 anos num acidente de moto. E ele postou isso muitas vezes nas redes sociais dele. Mas foi muito bonito o culto que eles fizeram de gratidão. E a avó materna, a mãe da mãe do menino de 22 anos, ela falou algo muito extraordinário. E ela falou assim, ó, quando o meu neto morreu, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu morreria com ele e me afundaria em depressão, ansiedade, crise de questionamentos, murmurações, ou eu decidiria viver para fazer o Deus dele conhecido nessa terra. A impressão que eu tenho no meu coração e a convicção firme que eu tenho no meu coração é que ele era bom demais e ele já podia ser promovido para coisas melhores, para coisas maiores, que o mundo já não pertencia mais para ele. Ele estava vivendo a melhor fase da vida dele em Deus. Ela falou desse jeito no depoimento, depois você pesquisa, procura para você ouvir. E eu achei de uma confiança. Deixa eu te falar algo, a família dela tem sido estruturada nos caminhos de Deus, mas preste atenção na conduta e na postura dessa mulher, que não andou pelo decreto, que não andou, e ela tinha motivo, luto é luto, gente. É difícil enterrar um ente querido. É difícil uma avó enterrar um neto. É mais fácil um neto enterrar uma avó, sim ou não? É difícil uma avó enterrar um neto tão novo, começando a sua história, começando a sua trajetória, 22 anos de idade. É difícil. Mas é incrível a postura dessa mulher, porque ela demonstra confiança. Você percebe que essa mulher, ela tem relacionamento com Deus, ela tem intimidade com Deus, a maneira como ela fala revela Deus. O testemunho dela, eu tenho certeza que levou muita gente para Jesus. Porque relacionamento com intimidade, ele gera confiança de saber que apesar do decreto, eu confio na soberania. Apesar do diagnóstico, eu descanso na palavra. Apesar da conta negativa, eu confio num Deus que me prospera, num Deus que cuida de mim. Quem é íntimo de Deus, ele pode, preste atenção. Ele pode, às vezes, escute isso. Ele pode, às vezes, ficar um pouco inquieto, mas ele não perde a paz. Porque ele sabe que Deus é por ele. Confiança é resultado de intimidade. Não é todo mundo que consegue ter confiança. Não é. A pandemia mostrou isso para nós. Muita gente ficou apavorado pra caramba. Decretos de pragas. Só está começando. Nós estamos no fim do mundo, gente. Preste atenção. E como vai estar nosso coração? Vamos andar pelos decretos que nós vamos ouvir nos noticiários? Ou vamos andar na confiança no Deus que nós decidimos relacionar? Porque são as crises que mostram para nós quem de fato está relacionando. Quem de fato está estabelecendo um relacionamento de intimidade como estilo de vida. É na crise que a gente começa a perceber. E deixa eu te falar mais. Quando você está em crise, não é tempo de orar. Tempo de orar é antes da crise. Sabia disso? É um atleta. Ele vai competir natação. Vamos imaginar que ele tem uma prova. Você acha que se ele acordar, a prova dele é 9 horas da manhã, se ele acordar às 5 horas da manhã, ele vai vencer a competição? Por que não? Você percebe? Porque ele precisa ter uma vida de prática, de exercício.
E aí ele vai colher esses resultados. Não é assim? A oração é a mesma coisa. Se eu tenho uma vida de relacionamento, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho uma vida de busca, de relacionamento com Deus, quando as crises vierem, eu não vou esmorecer. Eu vou permanecer confiante. Confiante. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Primeiro resultado é confiança. Segundo resultado, abre para mim Daniel 6:10. Também parte B. Esse eu sintetizei aqui no meu versículo. Nós já lemos várias vezes, eu vou ler só a última parte. Quando Daniel soube do decreto, foi para casa, se ajoelhou e orou, como costumava fazer. Aí o final do texto é lindo. Agradecendo. Isso é o verdadeiro descanso. Isso é o verdadeiro descanso. Agradecer quando as coisas não parecem bem. Agradecer quando parece que está tudo dando errado. Esse é o verdadeiro descanso. Uma vez alguém me contou uma história de que pediram para vários artistas pintarem sobre a verdadeira paz. E então o primeiro artista começou pintou um cenário lindo. Uma praia deserta, um pôr do sol, os coqueiros bem bonitos, aquela água cristalina, aquela areia branquinha. Paz para mim é isso aqui. Isso é paz. E todos foram pintando, de repente um pintou e todo mundo ficou intrigado com a pintura dele. Ele pintou um rio turvo, um mar turvo, umas ondas grandiosas, monstruosas, um céu cheio de trovão, de relâmpago, aquela noite sombria, aquela coisa escura, e de repente, um ratinho dormindo numa boinha no meio dessa água. Isso é paz. É mesmo diante de uma adversidade, é mesmo diante de uma situação contrária, eu permanecer descansada. Eu permanecer confiante. A palavra de Deus fala que Daniel agradeceu. O segundo resultado da intimidade é descanso. É descanso. Eu me lembro uma vez, quando a minha irmã ela recebeu o diagnóstico da minha sobrinha tem uma síndrome muito rara. Muito rara mesmo, só tem 80 casos no Brasil da síndrome da minha sobrinha. É mucopolissacaridose. Um negócio assim. MPS 6. E o caso dela é muito sério. E aí eu me lembro, quando ela recebeu esse diagnóstico, ela me ligou em prantos. O diagnóstico falava, né? Que ela já passou dessa fase. Ela já vai fazer 8 anos, então já andou na contramão desse diagnóstico. Mas quando nós descobrimos, já tem 5 anos, o diagnóstico falava para nós que ela faleceria com 7 anos de idade, que ela perderia a visão, que ela perderia os movimentos e ela tem, para explicar um pouco melhor essa enzima, ela não produz a enzima da flexibilidade. Então, a gente precisa da enzima que lubrifica todos os nossos movimentos, assim, a perna, o braço, e ela não tem essa enzima. Então, tudo dela é muito enrijecido, a mãozinha dela é durinha, a perninha dela ela anda meio assim, porque ela não tem essa flexibilidade, ela elimina essa enzima no xixi. E ela precisa fazer essa reposição semanal. Então, toda quarta-feira ela vai para a Unimed, e ali ela fica a tarde inteira fazendo essa reposição dessa enzima. E por isso ela tem melhorado, mas mesmo assim, ela é bem limitada. E eu me lembro quando ela me ligou, ela estava chorando demais, muito mesmo. Eu falei, filha, deixa eu te falar algo. Tem algumas polícias que são chamadas para esses treinamentos básicos. Agora tem umas polícias que são tropa de elite. Eles são chamados para um treinamento mais intensivo. Não é assim? Eu creio que Deus está te levantando para um treinamento mais intensivo. E eu acho que Deus vai te treinar, vai te preparar, vai te equipar para você também ser bênção de Deus na vida de outras pessoas que lidam com diagnósticos desfavoráveis, né? Porque não é fácil você pegar um diagnóstico relacionado com o filho ainda, parece que é pior, né? Quem é mãe aqui deseja para a gente, não é assim? A gente quer, não, Senhor, troca de lado, dá essa doença para mim, deixa meu filho viver. E assim nós temos caminhado todos os dias. Todos os dias nós temos testemunhado milagre na vida da Valentina.
Não é à toa que ela chama Valentina. Tem sido realmente uma valente. Todos os dias nós temos testemunhado. Ela vai fazer 9 anos agora em novembro. Ou seja, ela já andou além do que o diagnóstico falava, né? Ela tem a visão comprometida, mas enxerga. Não com tanta perfeição, mas enxerga, consegue enxergar muito bem. De um raciocínio, uma capacidade intelectual, assim, ela foi comprovado que ela tem um QI elevado, para você ter uma ideia. De uma capacidade, assim, incrível, sabe? Mas não é fácil andar sobre esse decreto. Mas o interessante é que o decreto veio. E algumas pessoas vão assim mesmo, diante de um decreto, aí é que elas vão decidir ter esse momento de intimidade. Glória a Deus por esses também. O importante é que a gente decida, como Daniel decidiu, para que a gente venha, viva nesse lugar de conhecer, nesse lugar de perceber. E deixa eu te falar algo, quem decide caminhar com Cristo não consegue não viver ou viver sem Ele. Não consegue viver sem Ele. Eu queria que passasse para mim o vídeo, será que é possível? Se puder também desligar as luzes. É um vídeo de 3 minutos e eu queria que você visse esse vídeo. E nós nos reunimos no hotel, num lugar muito discreto, era um país de restrição. E naquela noite nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Foi nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava, né? Então, eu costumo dizer, Douglas, que quando ele vem com a sua esposa, 93 anos, era um homem fisicamente comprometido, né? Mas eu costumo dizer que quando ele entrou na sala, Cristo entrou com ele. E nós fomos encharcados pela presença do Cristo. Ele não precisava falar nada. Nada. Mas ele se colocou de pé e por quase 2 horas ele compartilhou conosco esse evangelho espetacular, sem citar suas prisões, sem citar suas perseguições, sem citar as suas torturas. Ele colocou Jesus no centro, sabe? Aquele cristocentrismo ali que a gente estava tocando no Cristo que ele estava falando, né? Então foi um momento assim, foi um momento muito marcante. Ele dividiu a minha visão de cristianismo, né? E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele, então, veio relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então, as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e, de forma recorrente, ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava, né? Então, foi mantido 6 meses ali. E quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né, com aquela posição contínua. E o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então, o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa cena que ele encontra. O pai está ali em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar, né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, pai, nega,
Depois o senhor conserta com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho. São 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça e responde ao conselho do filho assim, ó, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido. Pode parar. Mas ele estava expressando a paixão. Olha isso. Porque quem é apaixonado por Jesus não consegue cogitar a possibilidade de viver sem Ele. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu estou falando de uma nação que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode reunir, que não tem a liberdade que nós temos aqui. Essa é a tradição do Oriente, nós vivemos no Ocidente, nós ainda somos livres, nós podemos ter acesso à Bíblia e ler no dia, na hora e aonde nós quisermos. Eu estou falando de uma nação que é proibido. Falar de Jesus é proibido, mas você vê a paixão de quem anda com Cristo, ele não cogita a possibilidade de abandonar Cristo, porque Cristo é maior do que qualquer coisa, é melhor do que qualquer prêmio, é melhor do que qualquer situação. Qualquer situação, eu não consigo me imaginar sem sentir Jesus. Eu não consigo me imaginar sem viver Jesus. Eu não consigo me imaginar sem ter Jesus. Isso é manifestação do Espírito. A gente se contenta somente com a presença. Eu aceitei Jesus e está tudo certo. Queridos, nós precisamos sair da rasidão. Nós precisamos sair da superficialidade. Ai, está chata essa palavra. De verdade. Sabe qual que é o terceiro aspecto de um relacionamento com intimidade? É revelar Jesus por onde nós andamos. A mulher fala para nós que ele não conseguia falar. Mas a presença de Deus tomou o ambiente só porque ele estava lá. Você viu isso? Sabe, quem ama com Jesus é nítido que o ambiente muda. É nítido. Quem a gente conhece, a gente percebe, a gente sente quem anda com Jesus. É nítido. Esse homem que morreu depois, 1 ano depois, ela voltou lá e ele já não estava mais vivo. Ele deixou um legado de fé, de paixão e jamais de cogitar voltar para aquele lugar. Dos decretos naturais, os decretos humanos. Aqui eu quero terminar dizendo o último fruto que Daniel nos ensina. Lá em Daniel 6:26. Diz assim: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O convite de Deus para nós hoje é entender que nós temos acesso e o Senhor deseja que vivamos de fato uma vida de oração como estilo de vida. Como estilo de vida. Deus quer levantar uma igreja apaixonada, Deus quer levantar uma igreja incendiada, Deus quer levantar uma igreja que faz diferença onde está. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa psicóloga. Depois até meu esposo falou sobre isso para mim. E a gente conversando ali, ela expressando, e eu falei um negócio, de repente ela começou a chorar. E ela falou, olha, eu já tratei com 4 psicólogas, um problema específico. E ela é psicóloga, Ela falou, eu já fui em 4 psicólogas. E nenhuma me trouxe a abordagem que você trouxe agora para mim. Deixa eu te falar, eu não sou psicóloga. Mas eu tenho alguém que é. Entende isso? Mas eu ando com alguém que é psicólogo. Mas eu ando com alguém que entende, que sabe e que usa a minha boca com palavra de sabedoria, assim como pode usar a sua também. Você entende? Aonde você está no serviço, como as pessoas estão conhecendo o seu Deus.
Aqui o último fruto que eu percebo nessa história, a palavra fala, vamos reverenciar o Deus de Daniel. Qual é o Deus que a Lidiane está revelando? Qual é o Deus que a Lidiane está revelando na família dela? Qual é o Deus que a Lidiane está revelando no casamento dela? Qual Deus você está revelando no seu serviço? Se perguntasse para os seus colegas de serviço, eles conheceriam o Deus da Lidiane, o Deus do Alcimar, o Deus da... Enfim. Qual é o Deus que nós estamos revelando? Você entende? O Deus que é capaz de nos tirar do decreto humano e nos levar para uma vida de confiança, de descanso absoluto. Ou um Deus que nos deixa sozinho, abandonado. Qual é o Deus que a gente está revelando? Aqui eu percebo nesse texto, no último, que fala, Daniel revelou a Deus. Nabucodonosor criou um decreto. Escute, uma nação idólatra, com muitos deuses. De repente ele fala, olha, Daniel 6:26, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Uau! Uau! Preste atenção. Nós precisamos estar alicerçados na rocha. Nós precisamos estar alicerçados naquele que nos sustenta, que nos fortalece. Nós precisamos estar alicerçados naquele que nos faz forte. Eu quero finalizar lendo o texto de Mateus 6:24. Não, Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Olha lá, as mesmas coisas vieram contra a casa que foi construída sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Preste atenção, a casa da areia, a casa que foi construída na areia, sofreu as mesmas coisas da casa que foi construída na rocha. A chuva veio para as duas casas. O vento veio para as duas casas. Os rios transbordaram nas duas situações. Mas a casa que estava construída na areia, que não tinha relacionamento, que não tinha prática, que não tinha intimidade, que não tinha relacionamento com Deus, o que aconteceu com a casa? Ela caiu. E foi terrível a sua queda. Mas a casa que estava construída na rocha, a casa que estava edificada na rocha, a casa que tinha relacionamento, a casa que tinha oração como estilo de vida, as chuvas vieram, as dificuldades chegaram e ela não caiu, ela permaneceu. Esse é o segredo da fé cristã, esse é o segredo da vitória cristã. Sabe, queridos, o Senhor, Ele está com saudade da gente. Relacionar com Deus diariamente nos fortalece. Relacionar com Deus diariamente nos renova. Relacionar com Deus diariamente nos faz sábios. Nos faz confiantes, nos faz descansar em tempo de guerra. Relacionar com Deus nos faz descansar em tempo de guerra. O Senhor, Ele está nos convidando para ouvir o sussurro da voz dEle. Assim como o filho pródigo voltou e o pai estava de braços abertos, Ele também está de braços abertos hoje. Dizendo para nós, vem filho, eu tenho tanta coisa para compartilhar com você. Vem filho, eu tenho tantas coisas para fazer com você e através de você nessa cidade, nessa nação, na sua família. Vem filho, vem para perto, vamos ter uma vida íntima, eu tenho tantos segredos para compartilhar com você.
A palavra de Deus fala que Deus não nos quer mais chamar de servos, Ele quer nos chamar de amigos, porque os amigos sabem o que está no coração. Você entende? O Pai está com saudade. O Pai quer nos chamar para viver uma vida de intimidade, queridos. O Pai está nos chamando para viver uma vida de intimidade. Ele tem pressa. Ele tem prazer na sua companhia. Ele tem prazer em relacionar com você e compartilhar os segredos dele. Ele tem prazer de trazer à existência o sonho do seu coração. A palavra de Deus fala: agrada-te do Senhor, Ele vai suprir os desejos. É fruto de uma intimidade. O Pai, Ele nos convida para vivermos essa vida de intimidade. De você acordar logo de manhã e falar: papai, qual é a medida para hoje? Paizinho, o que é que nós vamos fazer hoje? Paizinho, aonde nós vamos ir hoje? Paizinho, fala comigo, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem para minha casa? O que é que o Senhor tem para minha família? Fala comigo, Paizinho, eu não quero sair sem ouvir a sua voz. Eu não quero sair sem ouvir a sua palavra. Nós estamos não priorizando aquilo que deveríamos priorizar. E eu vou te falar que não é sobre falta de tempo. É sobre falta de prioridade. Porque se nós olharmos para as nossas redes sociais, a gente vai ver. Quanto tempo seu celular vai falar que você mexe no seu Instagram? Quanto tempo seu celular vai falar que você mexe no seu WhatsApp? E quanto tempo você para ouvir a voz daquele que vai gerar em você confiança, daquele que vai gerar em você descanso, daquele que vai trazer paz no seu espírito para falar: aguenta, filha, nós estamos juntos. Aguenta, filho, eu não te abandonei. Aguenta. Para falar como esse homem falou: eu levarei a minha cruz até por uma coroa trocar. Porque eu não cogito a possibilidade de viver longe daquele que me conhece, longe daquele que me ama, longe daquele que quer o melhor para a minha vida, que quer o melhor para a minha família. Eu não cogito a possibilidade de viver longe daquele que é meu Pai, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Eu não cogito a possibilidade de viver longe daquele que abandonou o trono para viver uma vida de homem, para morrer pelos meus pecados, para viver como homem, para sofrer as minhas dores, para me resgatar, para me restaurar, para me redimir e para me justificar. Eu não cogito a possibilidade. O preço foi pago para que nós tivéssemos acesso. Não existe mais a necessidade de um sumo sacerdote. O Pai, Ele está chamando filhos para perto. Não aceite só a presença, almeje a manifestação. Almeje a manifestação. Vamos ficar em pé? Você cantasse essa canção. Fala isso com verdade. Fala essa canção com verdade. O teu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em O Pai, Ele está com meu saudade. ser. O Pai, Ele está com saudade de relacionar com você na intimidade. O Pai, Ele está com saudade de compartilhar com você os segredos do coração dele. E eu queria te fazer um convite. Se essa palavra falou o seu coração, e se você quer falar para o Pai: Pai, eu quero ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu quero me relacionar com o Senhor de forma diferente. Eu quero me relacionar com o Senhor como prioridade. Eu quero me relacionar com o Senhor na minha intimidade. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. O Pai, Ele quer te abraçar. O Pai, Ele quer pegar na sua mão e te ajudar a caminhar nesse tipo de relacionamento. Oh, eu queria te convidar aqui a vir na frente. Fala para Ele que você precisa de ajuda. O Pai, Ele se importa com você e Ele tem uma nova medida de confiança, de descanso para entregar para você. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Vem aqui na frente como pedido de ajuda. Reconhecendo que você não consegue ir sozinho, que está difícil tomar essa decisão. Reconhecendo que você precisa da ajuda dele, sim, para viver uma vida de intimidade, para viver um relacionamento como estilo de vida. Oh, seja abraçada pelo Pai. Seja abraçado pelo Pai.